A Flauta Mágica, escrito por Dionísio Jacob. Editora SM, série Barco a Vapor. A obra é uma recriação literária baseada na ópera de Mozart, estreada em 1791 em Viena. Capítulo 1. O Bosque. Imagine um bosque. Um bosque antigo e silencioso, com muitas árvores seculares. É num lugar como esse que essa história se inicia, num bosque tão antigo que os relatos mais antigos daquele tempo já falavam nele como um bosque que mas muito antigo. E era, às vezes, um bosque assustador, pois entre suas árvores retorcidas habitava um grande número de criaturas estranhas. Nem era para menos. O bosque situava-se no domínio da Rainha da Noite, também conhecida como Astra Fiamante, nome cuja sonoridade provocava temor. Ninguém possuía mais poderes do que ela naquela parte do mundo. Tanto é verdade que, quando caía um temporal, os habitantes da região cochichavam entre si que Astra Fiamante estava irritada. E ela devia ter estado bem zangada naquele exato dia em que esta história principia, pois um pouquinho antes de a narrativa ter início, havia caído uma fabulosa tempestade. Uma tempestade daquelas que faz o dia escurecer como se fosse noite, iluminado vez ou outra por relâmpagos fantasmagóricos. Isso acompanhado pelas mais ensurdecedoras trovoadas e por uma ventania que assobiava sinistramente através da vegetação. Mas havia passado. Um silêncio de susto tomava conta do bosque, interrompido muito levemente pelo ruído de gotas caindo das folhas. E do oco de uma árvore gigante surgiu um rosto desconfiado, olhando para todos os lados. Era Papageno, o passarinheiro, que havia escolhido aquele lugar para se abrigar do temporal. Tremia ainda, pois seu medo era o de que um raio atingisse justamente aquela árvore em que estava. Papageno era um tipo engraçado. Caminhava meio desajeitado, carregando nas costas uma grande gaiola, com inúmeros tipos de aves que caçava. Trabalhava para a Rainha da Noite. Ela adorava aves e quanto mais raras, melhor. Papageno se esforçava por agradar a poderosa mulher, se embrenhando pelos rincões mais inacessíveis do bosque, buscando espécies nunca vistas. Como todos, temia a soberana, embora nunca tivesse visto de perto. Em compensação, conhecia bem 3 de suas filhas e as odiava. Eram umas moças terríveis que lutavam como homens, manejando a espada com mestria. E adoravam humilhar Papageno. Ele nunca havia entendido o porquê daquilo. Apenas avistava o pobre passarinheiro e já começavam a caçoar do seu jeito de andar, de falar. Amarravam suas pernas, deixavam-no pendurado de ponta cabeça por horas. Torturavam o pobre de todo jeito que podiam. Por isso, antes de sair do oco da árvore, Papageno olhou bem para os lados para verificar se não deparava com alguma delas, ou com algum bicho esquisito fugindo da tempestade. Quando constatou que tudo estava quieto, ajeitou a gaiola nas costas e soprou o seu apito, feito de madeira, com o qual podia imitar o som de todas as aves do bosque, e abriu um sorriso satisfeito. Era uma alma alegre o tal Papageno. Quando não estava apavorado com alguma coisa, mostrava-se uma pessoazinha muito simpática e faladora. Como vivia muito tempo sozinho nas matas, gostava de puxar conversa se encontrava alguém e possuía o dom de falar horas sobre coisa alguma. Tinha, porém, uma fraqueza. Era um tanto quanto mentiroso. Ou melhor, não resistia à tentação de aumentar as coisas e de contar vantagens. Mas fazia isso com tanta graça que aqueles que o conheciam nem o corrigiam, apenas para ver até onde ele iria com seus exageros. Menos, é claro, as filhas de Astra Fiamante, que sempre que o apanhavam em flagrante, tratavam logo de lhe aplicar algum corretivo.
Assim, uma vez que Papageno se certificou que nada o ameaçava no bosque, retomou seu caminho, com a expressão desafiadora de quem não tinha medo de qualquer chuvinha. Improvisou uma canção na sua flauta e seguiu em frente. Mas mal havia dado alguns passos, uma gritaria enorme veio de algum lugar. Ele parou arrepiado. O que era aquilo? Parecia uma voz humana misturada a alguns guinchos bestiais. Papageno nem pensou duas vezes. Trepou no primeiro galho de árvore que encontrou e procurou se esconder bem escondidinho no meio das folhagens. Aquela árvore ficava de frente para uma clareira e foi nela que surgiram os autores daquela gritaria. E não foi coisa pouco que Papageno pôde presenciar como se estivesse sentado num camarote. Um jovem desesperado irrompeu na clareira fugindo de uma serpente. Na verdade, aquilo era mais do que uma serpente. Era um dragão. Uma criatura enorme cuja cauda dava voltas sobre si mesma muitas e muitas vezes. Possuía 5 vezes o tamanho do jovem. Também lembrava um lagarto por causa das pernas pequenas, proporcionalmente ao corpo. Pernas, entretanto, que exibiam garras afiadíssimas. E além de escamas, tinha pelos, aquele bicharoco esquisito. Uns tufos que desciam das costas e da cabeça e que se eriçavam cada vez que ele urrava. A cabeça era o pior. Uns olhos vermelhos, injetados, maldosos, umas narinas grandes e abertas e os dentes mais pontiagudos que Papageno já havia visto em qualquer bicho. Da boca tombava, em grossos filetes, uma espécie de barba melequenta e fedida. Cada vez que ele urrava, o seu bafo infestava o ar da clareira com um cheiro insuportável. E tudo isso junto, pelos, escamas, garras e dentes, bafo e baba, deixou Papageno paralisado de terror. Estava na cara que o pobre rapaz iria ser devorado pelo monstro. Mesmo assim, o passarinheiro não conseguia mover um músculo sequer. Com certeza, aquela tempestade que tinha inundado as matas havia encorajado a serpente a abandonar os pântanos e charcos em que aquela espécie vivia, além dos domínios da Rainha da Noite. Elas amavam o tempo úmido e a lama, e o infeliz deu o azar de deparar com uma delas. Provavelmente era alguém que perambulava perdido no bosque, vindo de terras distantes. Não parecia gente das aldeias próximas. Sua roupa estava rasgada, e se ele havia possuído alguma espada, com certeza ela tinha se perdido no duelo com um dragão. Além disso, era claro que estava exausto de correr e de lutar. Fraquejava visivelmente. Quem poderia combater de igual para igual com aquela criatura? Sem contar que ele era tão jovem, quase um adolescente. De fato, o estrangeiro tombou desmaiado, completamente indefeso, bem no meio da clareira. A serpente percebeu que a vítima agora estava à sua mercê e cessou sua agitação. Foi se aproximando com movimentos lentos e sinuosos, os olhos fixos na sua presa, as barbas caindo da boca fechada. O coração de Papageno se estreitou de pena do rapaz. Até iria ajudar o pobre se não estivesse ele mesmo paralisado pelo pânico. E mais horrorizado ficou quando viu surgir na clareira as filhas da Rainha da Noite, aquelas moças que ele odiava. Vinham as 3 montadas em cavalos escuros e cercaram o dragão aos gritos. Pelo menos isso fez com que o bicho esquecesse o rapaz por alguns momentos e dirigisse sua cólera contra as moças que corriam em volta dele em suas montarias. A maior delas, de quem Papageno mais tinha raiva, puxou um arco e atirou uma flechada certeira no monstro. Acertou um pouco abaixo da cabeça, o que fez com que a besta emitisse um silvo agudo. E não ficou só nesse, porque as outras 2 irmãs, imitando a primeira, passaram a atirar sucessivas flechadas. As setas iam penetrando em vários pontos do corpo do bicho, que estertorava, virando-se para todo lado. Sua longa cauda se agitava no ar, tentando inutilmente acertar as guerreiras em seus cavalos velozes, até que uma das flechas perfurou a cabeça da serpente, que tombou inerte a poucos metros de vazia, desmaiado. Aliviado, Papageno sentiu vontade de sair pulando e ir parabenizar as moças pela vitória contra a viscosa criatura, mas lembrando-se do que elas costumavam fazer com ele, preferiu permanecer em seu esconderijo no galho da árvore, bem oculto pelas ramagens.
e observou as 3 descerem das suas montarias e se aproximarem do rapaz, curiosas. Mesmo daquela distância, Papageno podia ouvi-las e percebeu que estavam admiradas. Que jovem bonito! Exclamou a maior delas, a que havia desferido a primeira flechada contra o dragão. Bonito? É uma lindeza. Queria um rapaz assim para meu marido. Respondeu num tom zombateiro uma segunda moça, a mais magra e de cabelos mais compridos, que iam quase até ao chão. A terceira delas, menor do que as outras e que usava o cabelo mais curto, também admirava o jovem com expressão de encanto, e disse: Seria uma pena se a serpente o tivesse devorado, não? Ainda bem que chegamos a tempo. Vocês têm razão. Ele daria um noivo tão gracioso. Mas quem será? Só pode ser aquele jovem que a nossa mãe disse que ia aparecer por aqui. Me admira como ela sabe de tudo o que acontece nessas terras, disse a mais magra e de cabelos compridos. É, mas talvez ela não saiba que ele já está aqui. Acho que devemos avisá-la, ponderou a grandalhona, e depois de pensar um pouco, prosseguiu. Já sei, vão vocês duas avisar Astra Fiamante enquanto eu vigio para garantir que nenhuma criatura venha fazer mal para ele. As outras duas não puderam conter uma gargalhada. Bela tentativa, disse a menor delas. Mas acho que prefiro eu mesma tomar conta dessa belezinha, enquanto vocês vão avisar nossa mãe. Ah, é? Respondeu irritada a mais magra. Fico eu, então, tomando conta dele. Vão vocês. Tenho certeza de que é de mim que ele vai se encantar quando despertar. Iniciou-se naquele momento uma grande discussão, onde cada uma chamava as outras de adjetivos não muito simpáticos e louvava as próprias virtudes. Uma cantava bem, outra era doce como mel, outra cozinhava como ninguém. Até que, como nenhum argumento convencesse as demais da superioridade de uma delas, um silêncio emburrado se impôs ao grupo. De longe, Papageno estava achando aquilo muito divertido e se esforçava para não soltar uma sonora gargalhada, daquelas que ele costumava dar quando achava qualquer coisa engraçada e que pareciam vir lá do fundo da sua alma. Então, a maior das moças resolveu tomar uma atitude. Muito bem, suas babonas, fiquem vocês duas tomando conta desse jovem. Eu vou avisar a nossa mãe. Vocês sabem muito bem que ela me considera o seu braço direito. E sabe o que eu vou fazer? Vou pedir a ela que me dê esse rapaz de presente. Dizendo isso, ela saltou na garupa do cavalo e saiu em disparada. Volte aqui, nada disso. Eu não vou permitir esse jogo sujo. Esganiçou a mais magra e imediatamente pulou na sua montaria e se pôs atrás da irmã. A menor delas permaneceu ainda um tempo, um tanto quanto confusa, sem saber que atitude tomar. Olhava para o estrangeiro e depois para a direção em que as duas desabalaram. Por fim, como se desse conta de que estava em desvantagem, gritou: Voltem aqui, suas bandidas! Montou seu cavalo e disparou no encalço das suas rivais. Quando o som dos cascos desapareceu e o silêncio voltou a se apoderar da mata, Papageno resolveu descer do galho em que havia se encaraptado e foi se aproximando lentamente do jovem desfalecido. Por todos os raios, assobiou. Ele é mesmo muito jovem. Papageno nunca tinha visto alguém parecido com ele. Tem cara de ser alguém importante. Papageno tinha esse costume de falar sozinho e vivia falando dele mesmo na terceira pessoa, costume que adquiriu por passar muito tempo solitário nas matas. Depois foi dar uma olhada na serpente, caída ao lado, sem vida. Soltou outro assobio, esse num tom mais baixo, reverente. Nesse momento, o rapaz recobrou a consciência e olhou para os lados assustado. Levantou-se ao ver Papageno perto do monstro. — Quem é você? Exclamou com uma voz ainda trêmula de susto e cansaço. — Eu? Bem, meu amigo, todos por aqui sabem que eu sou o Papageno. — Papageno? É, Papageno. Pa-pa-ge-no. Passarinheiro, a seu dispor. E Papageno trabalha para... Papageno abaixou o tom de voz, olhando para os lados, e completou de modo a produzir o maior efeito no jovem. Rainha da noite! Me diga, amigo Papageno,
Foi você que matou esse monstro que ia me devorar? Ora, Papageno parou um instante antes de falar, pensando no que tinha em mãos. O jovem não fazia ideia de quem havia matado o monstro, e ao despertar, quem ele havia visto ao lado da serpente? Ele mesmo, o bravo Papageno. Então aquela fraqueza de Papageno, aquela vontade de contar vantagem, de se exibir todo prosa, o dominou por completo. Mudou até de atitude. Passou a caminhar de um lado para o outro, empertigado. Claro que foi Papageno. Quem mais poderia ser? Quem mais você está vendo por aqui? Mas então eu sou eternamente grato a você, Papageno. Você salvou a minha vida. Como eu poderei retribuir por isso? Ah, deixe pra lá. Isso não foi nada, nadinha. Traque de mosquito. Como não foi nada? Dê só uma olhada no tamanho dessa serpente, ou seja lá o que foi esse bicho medonho. Já disse, esqueça. Dá pra ver que o rapaz não é destas bandas. Esse monstro é coisa banal por aqui, meu amigo. Papageno já derrubou um cacho deles. Um cacho? Modo de dizer, amigo, modo de dizer. Você entende, não é? Um cacho, uma pá, um monte, uma porção, uma dúzia, 300 deles. Tudo isso quer dizer que Papageno muitos matou, mas não contou. Talvez 12 ou 200, sei lá. Estou impressionado. Nunca tinha visto um monstro assim. Ele me pegou de surpresa. Eu estava perdido neste bosque e a tempestade me desorientou ainda mais. Então essa coisa surgiu de repente, saída não sei de onde, e me acertou com a cauda. Fiquei tonto, acabei perdendo minhas armas. Depois, Papageno aproximou-se com um sorriso compreensivo e deu uns tapinhas nas costas do rapaz. Não precisa se explicar para Papageno. O que interessa nesta porfia toda é você aí, vivo, vivíssimo, vivíssimo. Você com certeza teria feito o mesmo pelo Papageno, não teria? Sem dúvida. Só não sei se teria a sua destreza com um arco e flecha. Quantas flechadas você acertou no monstro? Deixe pra lá. 9 flechas? Uma depois da outra? Como você teve tempo para recarregar seu arco? Essa serpente era muito ágil, muito veloz. Bem, Papageno tirou todas de uma vez. Todas de uma vez? Nunca ouvi dizer de um arqueiro que fizesse isso. Papageno aprendeu a atirar assim com um antigo guerreiro. É muito prático, sabe? Acaba com 9 inimigos de uma vez só. Poupa muito tempo numa batalha. O rapaz esboçou um sorriso e fitou Papageno de um modo penetrante. Esse último comentário deixou bem claro que ele se encontrava na frente de um belo mentiroso. Só que em vez de se zangar, prosseguiu sorrindo. Havia simpatizado com aquele homenzinho estranho. De fato, ele não levava o menor jeito de quem tinha matado aquela serpente. Mas parecia uma criatura pacífica e de bom coração. Me diga, Papageno, e você usa sempre essa técnica para matar essas serpentes? Sim, claro. Você acha que um bichão desses tomba com uma flechadinha só? Nem 4, nem 5, no mínimo 9, daí para mais. Quanto mais, melhor. Claro, há um limite. Impossível atirar mais de 20 ao mesmo tempo. Pode acreditar. Papageno tentou. Uma vez, Papageno ficou nariz com um dragão que era 2 desse daí. E cuspia fogo, desgraçado. Papageno ficou com os cabelos em chamas, acredita? E as 9 flechas só feriram um grandioso. Como você saiu dessa? Bem, como o Papageno disse, ele tentou 20, mas era demais. Caíram todas no pé dele, e já não tinha mais flecha nenhuma. Papageno, que situação! Nem queira saber, meu jovem. Aquele dragão não morria com flechada. E daí, como você ainda está vivo? Neste ponto, o rapaz teve que se segurar para não rir abertamente. Papageno, sem notar, dominado pela própria imaginação, prosseguia seu relato, gesticulando muito. Sabe o que salvou Papageno? Sabe? Não há nada neste mundo que eu queira mais saber. Foi este apito. Apito? Você matou um monstro com um apito? Acontece, meu jovem, que Papageno consegue tirar um som deste apito que é muito irritante. Ele mesmo fica irritado quando toca. Mas naquela hora, você sabe, sem flechas, acuado, com os cabelos em chamas, o que Papageno podia fazer?
Tocar o apito. Exatamente. Papageno apitou furiosamente. Rapaz, a serpente se revirava no chão, pedindo para Papageno parar. Ela pediu? Bem, do jeito de uma serpente, sabe? Depois de anos nestas matas, Papageno conhece o jeito de falar de tudo quanto é bicho. Ela me olhava com olhos que diziam: Papageno, Papageno, pare com esse som. Eu juro que vou embora. E foi? Foi. E nunca mais deu as caras por aqui. Impressionante. E os cabelos? Que cabelos? Os seus. Não estavam em chamas? Ah, Papageno mergulhou a cabeça num lago. Ficou fumegando ainda por umas 2 horas. Você é mesmo muito valente, Papageno. Ah, quem vive na mata aprende a se cuidar, meu amigo. Mas vamos parar de falar de Papageno. E você? De onde vem? Deve ser de muito longe pelas suas roupas. Venho de Oures. Oures? Que lugar é esse? É bem longe, fica para o norte. Sou filho do rei daquele país. Você é um príncipe mesmo? Sim, por todos os raios e trovoadas. Eu, Papageno, o passarinheiro, estou aqui conversando com um príncipe. Um príncipe? Um príncipe de verdade? Que coisa, que coisa! Mas que é isso? Você salvou a minha vida. Papageno salvou? Não salvou? Ah, é, claro que salvou. Papageno estava todo atrapalhado. Saber que aquele jovem era um príncipe o havia desnorteado e constrangido por haver mentido tanto. Isso porque Papageno também tinha simpatizado com o rapaz. Apesar de se referir a ele chamando-o de meu jovem, num tom paternal e pomposo, os dois na verdade deviam ter mais ou menos a mesma idade. Desculpe ser enxerido, Alteza, mas o que você está fazendo neste bosque perigoso? Tanto chão longe da sua terra. Eu vim para a prova. Prova? Sim, a misteriosa prova. Meu pai, o rei de Oures, disse que eu tinha que passar por ela se quisesse me tornar um bom rei. Sei que o templo onde a prova se realiza fica nesta região, mas acabei me perdendo neste bosque. Não me admira. Papageno que nasceu aqui às vezes também se perde, exclamou Papageno, sempre falando daquele jeito como se ele fosse uma outra pessoa. O jovem príncipe sorriu com simpatia e estendeu a mão. Meu nome é Tamino. Sem saber o que fazer, Papageno executou uma reverência desajeitada, mas cheia de floreios e meneios. Encantado, Alteza. Papageno muito está honrado por se dirigir a vossa grandeza e o faz com humilde orgulho e tenaz sinceridade. Tamino, naquele momento, não conseguiu evitar uma gargalhada. Papageno, pare com isso. Ainda não sou rei de nada. Nesse momento, sou apenas um postulante à prova. E estou completamente perdido, precisando de ajuda. Por acaso você saberia me dizer onde fica o templo? Você, quer dizer, Alteza, quer dizer, me chame apenas de Tamino, está bem? Papageno prefere assim, não por falta de respeito, que ele tem muito, mas é que Papageno é bicho do mato e não conhece direito o rapapé dos palácios. Mas só Tamino, Papageno acha demais, então fica Príncipe Tamino, que nem desmerece nem complica. Por mim, tudo bem. Diga então, Príncipe Tamino, para que banda fica esse templo? E que templo é esse? Bom, sei que se chama também Templo da Sabedoria. Fica nas terras de Sarastro. Ao ouvir esse nome, Papageno se arrepiou todo. Seu rosto empalideceu. Que foi, Papageno? Você se assustou com alguma coisa? Foi só eu pronunciar o nome de Sarastro. Shhh! Papageno fez um gesto enérgico com o dedo em riste. Não fale o nome desse feiticeiro. Esse nome é proibido nas terras de Astra Fiamante. Mas por que eu... Tamino estava perplexo com aquela reação tão violenta. Ainda procurava palavras para se justificar, quando o som de um tropel de cavalos irrompeu. Se Papageno parecia em estado de choque por ouvir o nome de Sarastro, agora seus olhos expressavam puro terror. Bem, meu caro e jovial príncipe Tamino, foi grande honra e inestimável galardão ter conhecido um príncipe a tão pouca distância, mas o trabalho chama Papageno e ele precisa ir. Com sua licença...
Papageno fez uma nova mesura exagerada, ajeitou a gaiola em suas costas e passou a caminhar depressa, com a clara intenção de abandonar o mais rápido possível aquela clareira. Mas ainda não tinha se embrenhado nas matas, quando as moças que haviam salvado o Tamino irromperam aos gritos em seus cavalos, e mais gritaram ao ver Papageno tentando escapar. Num segundo já o haviam alcançado e cavalgavam em volta dele, rindo muito e acertando sua cabeça com um chicote. O pobre estava paralisado no meio daquele círculo furioso, escondendo a cabeça com os braços. O jovem príncipe, chocado, resolveu interceder. Mas o que vocês estão fazendo com o pobre homem? Quando notaram a presença do estrangeiro, agora desperto e em pé, as três imediatamente pararam seus cavalos e olharam na direção dele com sorrisos que não disfarçavam uma certa malícia. Tamino não fez ideia de que aquelas moças o haviam salvado do monstro, e na tentativa de ajudar Papageno, resolveu entrar na mentira dele. Por que vocês fazem isso com esse nobre homem que me salvou do dragão? Foi uma péssima ideia. Papageno abaixou o rosto, esperando pelo pior. As três trocaram olhares que pareciam às vezes irônicos, às vezes francamente maldosos. Ele disse para você que matou a serpente? Perguntou a maior das irmãs, numa voz cortante. Tamino, que possuía um grande senso de observação, percebeu de pronto que havia causado algum embaraço para o passarinheiro e não soube o que responder de imediato. A moça mais magra falou em seguida. Responda, por favor. Esse descarado disse que matou o dragão? Foi ele, sim, Tamino respondeu, procurando parecer bem convicto. Pois ele é um grande mentiroso, gritou a maior delas, olhando duro para o lado do passarinheiro, que por sua vez olhava fixamente para o chão, envergonhadíssimo. Essa atitude de algum modo comoveu Tamino. Fui eu quem o salvou, exclamou a moça que tinha acabado de falar. Você? Exclamaram as outras duas, quase ao mesmo tempo. A partir daí, iniciou-se uma grande discussão entre as três, muito parecida com a que elas já haviam tido antes. O príncipe estava aturdido. Percebeu que Papageno fitava com os olhos baixos, o rosto coberto por um rubor sincero. Tamino sorriu para ele de uma maneira compreensiva, como se dissesse com um olhar que não estava zangado. Papageno, percebendo isso, sorriu de volta, contente. Se já havia simpatizado com o príncipe, agora ele tinha conquistado de vez a sua amizade. Mas seu sorriso se desvaneceu quando a maior das moças foi até o cavalo, apanhou um estranho objeto de metal da algibeira e caminhou até Papageno. Estou para fazer isso há muito tempo e agora creio que chegou a hora. Desculpe, Papageno, o próprio Papageno disse, trêmulo. Já desculpei demais as suas mentiras e insolências. Agora você não vai falar nunca mais. E dizendo isso, enfiou o rosto do Papageno numa armação de metal, com um cadeado que impedia qualquer movimento dos seus maxilares. Quando se viu preso naquilo, o pobre entrou em desespero. Tentava inutilmente arrancar a armação, gesticulando violentamente de um lado para o outro, como um cão selvagem que experimentasse a coleira pela primeira vez. Isso era tudo que ele conseguia dizer. As três moças pareciam divertidas com a aflição do passarinheiro. Tamino olhava para a cena horrorizado. Tudo bem que aquele rapaz fosse um baita de um mentiroso. Talvez já tivesse até arrumado muita confusão por causa disso. O que Tamino estranhava era a desproporção do castigo. Era só olhar dentro dos olhos do tal Papageno para ver que era uma criatura inofensiva e bondosa. E além do exagero da pena, Tamino também ficou um tanto chocado com o visível prazer com que aquelas ferozes moças agiam. Dirigiu-se a elas num tom suplicante. Senhoritas, se foram vocês mesmas que me salvaram do dragão, serei eternamente grato. Mas, por favor, libertem o coitado. É muito aflitivo uma pessoa não poder falar, e ainda mais para sempre. Francamente, não vejo razão nenhuma para isso. Caro príncipe, disse a menor delas, você é gentil e nobre, mas nós sabemos o que estamos fazendo. Você vem de muito longe e não conhece nossos costumes.
Por isso eu lhe peço que não interfira no merecido castigo que estamos dando a esse pretensioso passarinheiro. Tamino não podia estar mais confuso com aquilo que ouviu. Como aquela moça sabia que ele era um príncipe e que tinha vindo de muito longe? Aquela que era muito magra e tinha um olhar sempre desafiador, leu no rosto do príncipe essas dúvidas e sorriu com grande sarcasmo. Disse para ele de modo zombateiro: Está surpreso, príncipe? Pois nós sabemos muito bem que você é o príncipe Tamino, que vem da distante Oures. Mas como vocês sabem disso? Meu pai fez questão de que eu fizesse essa viagem anônimo. Ninguém foi avisado da minha peregrinação. O que você parece não saber, prosseguiu a moça com satisfação por estar em vantagem na conversa, é que está nas terras de Astra Fiamante, a rainha da noite. Minha, quer dizer, nossa mãe, completou a menor, orgulhosa. E não existe segredo para ela, prosseguiu a que estava falando antes. Ela sabe tudo o que acontece. Não pergunte como. O fato é que não existe neste mundo ninguém com mais poderes do que ela. O jovem olhava perplexo para aquelas figuras femininas. As três também o fitavam sem piscar, com um sorriso tão agressivo que o deixava intimidado. Quando salvamos, disse a grandona, também não sabíamos quem você era. Quer dizer, nossa mãe já havia avisado que talvez você aparecesse por aqui, mas na hora tudo o que a gente queria é que ela desse você de presente para uma de nós. Como é que é? Tamino exclamou. Por que surpresa, bonitinho? Zombou a magra. Nós salvamos a sua pele. Se não fosse por nós, você estaria agora na barriga desta serpente muito bem mastigadinho. Nós merecemos ter você, voltou a falar a maior delas. Até dissemos para nossa mãe que a gente podia dividir você entre nós três. Você seria meu na estação do plantio. E meu na estação da colheita, sorriu a menor. E meu na longa estação das águas, que é esta em que nós estamos agora, piscou a magra, sem disfarçar o prazer que o constrangimento do rapaz lhe dava. Tamino ruborizou, sem saber o que responder. Nunca havia escutado alguma coisa assim. Ao lado, Papageno ainda tentava em vão se libertar da armação que amarrava sua boca. A mais forte das filhas de Astrafiamante, aquela que havia tirado a primeira flechada na serpente, passou a falar num tom mais sério. Mas não, você é de Pamina, sempre Pamina, a favorita da nossa mãe. A Astrafiamante disse que você veio para salvar Pamina, para trazê-la de volta para nossa terra. E aqui vocês iriam se casar. As outras também ficaram muito aborrecidas ao ouvir aquilo. A menor delas tão irritada ficou que até deu um chute em Papageno e ordenou que ele parasse de ficar se movimentando de um lado para o outro. Mas ninguém ali estava tão desorientado quanto Tamino, que acabou por se enfezar com tudo aquilo. Deve estar havendo um tremendo engano, disse resoluto. Mais uma vez agradeço o fato de vocês terem me salvado e espero algum dia poder retribuir isso do modo mais generoso possível. Nas terras do meu pai, a bravura é sempre muito bem recompensada. Agora, de uma vez por todas, eu não estou aqui para ser dividido por ninguém. Tampouco vim salvar quem quer que seja. Tudo o que eu vim fazer é participar da prova. Acontece que me perdi neste bosque. O que eu peço esclarecidamente neste momento é que vocês me indiquem como chegar ao templo de Sarastro. Ao ouvir o nome de Sarastro, as três moças soltaram ao mesmo tempo um grito tão alto e agudo e esbugalharam os olhos numa expressão de tamanho pânico, que Tamino deu um passo para trás, assustado com a intensidade da reação. Até Papageno parou de grunhir no seu canto. A mais forte agarrou o príncipe com violência e encostou uma adaga afiada no pescoço dele, apertando tanto que um filete fino de sangue começou a escorrer. As outras duas fizeram o mesmo. Logo, aquelas faces que instantes atrás sorriam zombateiras estavam grudadas no rosto de Tamino, os músculos retesados expressando a mais profunda fúria. Como ousa! Como ousa! Gritavam as três ao mesmo tempo.
sem que nenhuma delas conseguisse explicar melhor para Tamino o motivo exato daquela ousadia. A maior delas é que, depois de muito repetir como ousa, conseguiu articular melhor a revolta que as dominava por completo. Como ousa pronunciar o nome desse feiticeiro abjeto, dessa criatura infame, nojenta, asquerosa, que tanto fez sofrer a nossa mãe, que raptou a nossa irmã Pamina? Eu tenho vontade de cortar a sua garganta só porque você disse esse nome 1000 vezes desgraçado. Enquanto as três se debruçavam sobre o desesperado Tamino, Papageno voltou a soltar seus grunhidos, desta vez mais forte, como querendo alertar os demais para alguma coisa. E devia ser uma coisa apavorante, a julgar pelo seu olhar estatelado. Não se sabe se foi pela intensidade desses gritos abafados ou pela estranha iluminação que tomou conta da mata, ou ambos, mas o grupo formado por Tamino e as furiosas irmãs imediatamente se conteve. Os 4 olharam para o centro da clareira, onde se encontrava Astra Fiamante, a rainha da noite. Foi então que todos se deram conta de que havia escurecido. Um restinho de luz solar ainda clareava a fímbria do horizonte, mas a iluminação da clareira emanava daquela mulher. Era uma luz prateada, irreal, ondulante, e ela também não parecia de carne e osso. Mantinha uma pose digna, com as mãos trançadas em frente ao ventre, nem alegre nem triste, nem feliz nem zangada. Apenas olhava para Tamino com uma fixidez perturbadora. Mãe! As 3 moças exclamaram e correram até a Astra Fiamante reverentes. Tamino impressionou-se com a beleza dela. Não era mais jovem, mas estava longe de ser uma anciã. Alguns vincos da idade riscavam o seu rosto, mas isso não diminuía o seu encanto. Até pelo contrário, tornavam-no grave, uma espécie de beleza madura em sua plenitude. E para realçar aquela presença que tudo galvanizava em seu redor, a lua surgiu na abóbada celeste. Em sua volta, milhares de estrelas piscavam embaçadas. O firmamento parecia latejar. Tamino e Papageno estavam magnetizados. O passarinheiro, embora trabalhasse para a rainha, nunca a havia visto assim de perto, apenas de longe, no balcão do palácio noturno, acenando para os habitantes, ou passando velozmente numa carruagem. Sem saber que atitude tomar, ajoelhou-se e abaixou a cabeça. O príncipe também percebeu imediatamente estar diante de algo muito forte e se deixou subjugar por aquele encanto aflitivo, pois oprimia sua alma. Era como se ela exigisse o preço de uma admiração constante. Sem que Tamino a visse caminhar, a rainha num repente estava bem diante dele, sorrindo com uma ternura tão íntima que o desarmou. Meu pobre príncipe Tamino, ela disse com uma voz melodiosa e dona de si. Soube das suas dificuldades. Fico contente que nada de grave tenha acontecido a você. Fico feliz por você e por minha filha Pamina. Tamino gaguejou. Queria falar, mas sentia-se inibido diante daquela presença cheia de autoridade. Desejava explicar que não viera ali pela princesa Pamina, que aliás nem conhecia, e sim por motivos diversos. Mas temia pronunciar novamente o nome de Sarastro e provocar outra onda de escândalo, ainda mais agora que sabia que ele era inimigo mortal daquela rainha. Entretanto, nem precisou dizer coisa alguma. Como se lesse diretamente o cérebro do príncipe, Astra Fiamante prosseguiu de um modo calmo, mas decidido. Eu sei que não foi essa a razão que o trouxe aqui, mas acredite em mim, quando entender melhor o que se passou, vai ficar do meu lado. O que você ouviu falar de Sarastro no seu país? Que é um homem sábio e bondoso, Tamino respondeu, temendo ofender a rainha. Mas não se deixe enganar, meu querido. É tudo falsidade. É assim que ele seduz a todos. Na verdade, Sarastro é um feiticeiro maligno, capaz das piores infâmias que você possa imaginar. E a maior delas, para mim pelo menos, foi o que ele fez com a minha filha querida, com Pamina. Nesse momento, o rosto até então sereno de Astra Fiamante sofreu uma mutação. Lágrimas passaram a escorrer dos seus olhos e uma dor profunda tomou conta do seu semblante. Parecia ter envelhecido 10 anos em um segundo.
O capuz que encobria o seu rosto caiu um pouco para o lado e o príncipe observou uns fios prateados em meio à cabeleira negra. E esses fios pareceram a Tamino terem sido produzidos não pela idade, mas pela dor que a atormentava. Uma dor tão pungente que se comunicou imediatamente a todos em sua volta. A dor de uma mãe que havia perdido sua filha adorada. Tamino se emocionou sinceramente. Papageno, ainda ajoelhado, lacrimejava. Então surgiu nas mãos da rainha uma pintura, adornada por uma moldura de ouro folheado. Ela esticou o objeto na direção de Tamino, que o apanhou reverentemente. É minha filha, Pamina. Trago esse retrato comigo todas as horas do dia. No preciso instante em que Tamino olhou o retrato da princesa, não conseguiu escutar mais nada em seu redor. Foi como se ele se subtraísse da paisagem e soubesse naquele instante que o verdadeiro objetivo da sua viagem tinha sido de encontrar aquele retrato, que nada mais faria sentido, que tudo que ele ansiava fazer na vida era salvar aquela princesa das garras do feiticeiro e nunca mais se separar dela, viver para sempre ao seu lado. Nunca havia visto uma pintura assim, não parecia feita com tinta. Lembrava um espelho do qual a imagem da princesa emergia cheia de vida e frescor. Não havia dúvida, era preciso apaziguar a dor intensa daquela mãe. De que adiantava realizar uma prova comandada por um homem capaz daquele ato nefasto? Com muito custo conseguiu afastar os olhos do retrato e fitou o rosto da rainha, que permanecia aguardando uma resposta ansiosa. Pois pode estar certa, minha senhora, que de agora em diante minha missão é salvar a sua filha e trazê-la de volta. A astrafiamante sorriu e novamente sua expressão rejuvenesceu. O sorriso era brilhante e aliciador. Tamino sentiu que não poderia trair de modo algum a expectativa que havia acabado de criar naquela alma sofredora. Você não sabe a felicidade que eu sinto, meu querido. Sarastro conhece o meu povo. Só mesmo um estrangeiro que venha de muito longe e que nada tem a ver comigo pode conseguir penetrar naquele templo e trazer minha filha de volta. Pois é isso mesmo o que vou fazer. Eu iria mesmo para lá participar da prova. Só preciso saber como chego àquele lugar. Pois siga na direção do leste, sempre através do bosque, e você não poderá errar. Mas fique tranquilo, não vou deixar você ir de mãos vazias. E remexendo a grande capa que a envolvia, a rainha fez surgir um instrumento, que Tamino reconheceu imediatamente como uma flauta. É uma flauta mágica, Tamino. Toque-a sempre que sentir necessidade. Ela poderá ser de grande ajuda. Depois surgiu em suas mãos. Tamino não fazia ideia de onde ela tirava tudo aquilo. Um outro instrumento, uma caixinha de sinos. Sempre que tocar essa sineta, receberá o auxílio dos guardiões. Mas veja bem, você só poderá tocar 3 vezes e nenhuma mais. Por isso, economize e use quando for muito necessário. No mais, deixe-a travada para não tocar por engano. Tamino aqueceu, olhando com respeito o objeto feito com grande requinte artesanal. De fato, os sinos vinham com uma trava para que não tocassem por acidente. E por fim, meu filho, um príncipe como você não pode caminhar por aí com essa roupa rasgada e sem armas para se defender. Aceite este meu presente. É muito pouco perto do seu gesto tão generoso. Tamino olhou para o lado e viu sobre uma pedra uma roupa novinha em folha, incluindo botas, capa, chapéu, alforje com alimentos, uma espada comprida e recentemente afiada, com a sua bainha, uma adaga e um arco acompanhado de várias flechas acomodadas num estojo de palha trançada. Tão perplexo Tamino ficou com aquilo tudo que nem conseguiu agradecer. Precisa de mais alguma coisa, meu querido? Perguntou a rainha numa voz doce e maternal. Era Papageno tentando falar alguma coisa. Ah, sim, Tamino lembrou-se. Gostaria de pedir somente uma última coisa. O meu pobre amigo ali foi castigado de um modo muito duro, a meu ver. Mesmo sem olhar na direção das moças,
Tamino pôde perceber o ar se adensar em volta. Sabia que elas o olhavam com raiva. Astra Fiamante sorriu, compassiva. Mas é claro, meu filho. Desculpe as minhas meninas. Elas me ajudam a tomar conta das minhas terras e muitas vezes extrapolam nos cuidados. Não por serem mais, são apenas inexperientes. A rainha foi até onde estava Papageno e com um gesto simples destrancou a trava que prendia seus maxilares de uma forma tão doída. Depois passou as mãos pelo seu rosto. Papageno sorriu embevecido e começou a falar sem parar. Excelentíssima rainha, Papageno queria obter palavras que mostrassem a gratidão sem fundo que ele sente agora. A alma dele explode e se desmancha. Apenas, se permite que Papageno diga, ele tem medo de que suas filhas, que aliás são ótimas pessoas, isso para não mencionar a beleza, enfim, que esses prodígios de criaturas abençoadas com todos os encantos tenham um novo ataque de inexperiência quando a senhora estiver longe. Não se aflinja, pobre Papageno, Astra Fiamante respondeu com um sorriso. Mesmo porque você também vai estar longe delas por um bom tempo. Papageno vai estar? Sim, o nosso nobre príncipe vai precisar de um ajudante nessa sua caminhada. E eu vou dar a você essa grande honra, Papageno. Papageno? Ajudante do príncipe? Sim, você. Desculpe, majestade, mas Papageno não foi feito para aventura desse tipo. Não, não, não. O negócio dele é passarinho. Só de pensar em entrar em terra de Sarastro, ele fica tremendo de medo. De fato, Papageno tremia todo. Percebeu que as 3 filhas sorriam maldosamente em sua direção. Temendo novas represálias, virou-se e passou a caminhar procurando sair dali. Papageno, disse a rainha com uma voz muito diferente da que ela tinha usado até então. Era uma voz que continha uma ameaça velada. E nada mais ela precisou dizer. Papageno voltou-se para ela e sorriu, e se derramou todo. Desculpe, majestade, Papageno é um tipo de idiota. A ingratidão mora no coração dele. É uma desgraceira completa esse Papageno. Papageno vai com o príncipe, excelentíssima majestade. Ele vai sim, ou se vai. Apenas, bem, permita que Papageno diga uma coisinha a mais. Bobagemzinha, de tudo sem importância. Traque de mosquito. A rainha não respondeu, mas lançou na direção dele um olhar duro e impaciente, que atingiu Papageno. Ainda assim, ele não conseguia controlar a língua. É que Papageno não tem nada para se defender. Quer dizer, sei que o príncipe é valoroso e tudo, mas de repente pode haver uma situação, a senhora entende, e aí Papageno não tem nada, nem espada, nem flecha, e ele nem sabe lidar com coisas assim que furam e cortam gente, tem aliás horror mesmo. Mas sabe o que Papageno aprecia? Ele aprecia coisas que fazem som, que tilintam, principalmente se são mágicas. Mas não, nem penso em pedir para carregar a flauta. A flauta? Que ideia! Não, não. Isso jamais ocorreu para Papageno. Agora, os sininhos. Papageno adora sininhos, sabe? E aquela caixinha, que belezinha! Tamino, agoniado com Papageno que não parava de falar e vendo que a expressão da rainha estava se tornando a cada segundo mais carregada, resolveu dar um fim àquilo. Pois se o problema é esse, meu amigo, já não existe problema algum. Na verdade, eu tenho um bocado de coisas para carregar e ficaria muito agradecido se você carregasse para mim os sinos. Claro, tomando muito cuidado. Nem precisa falar. Papageno ouviu bem o que a majestosíssima rainha disse. Trancaram a boca dele, mas os ouvidos estavam bem espertos. Papageno apanhou a caixinha como uma criança que houvesse ganhado um doce. Seus olhos brilhavam e seus dedos logo passaram a brincar com a trava. Ele daria tudo para poder tocar aqueles sininhos, para ouvir que sonoridade eles tinham. Não vá fazer bobagem, Papageno, disse a rainha severa. Lembre-se, apenas 3 vezes vocês poderão tocá-lo.
E agora desejo toda a felicidade do mundo a você, Tamino. Aguardarei o seu regresso com um coração cheio de esperança de poder ver minha adorada Pamina novamente. E eu tudo farei para que isso possa acontecer, Majestade. Astra Fiamante depositou um beijo na fronte do príncipe, e quando eles deram por si, a rainha da noite já não estava entre eles. Perplexo, Tamino examinava tudo o que havia ganhado, tocando cada objeto como para verificar se eles não eram apenas produtos de um encantamento. Mas todos eram concretos, com peso e textura. Papageno, felicíssimo, acenou a caixinha com os sinos na direção das 3 irmãs e disse num tom cuja ingenuidade forçada mal disfarçava a ironia. Olhem só o que Papageno ganhou da Rainha da Noite. Com expressão carregada, as 3 montaram em seus cavalos e se embrenharam nas matas soltando gritos selvagens. Tamino rapidamente vestiu sua roupa nova, com os acessórios todos, amarrando-os bem. Papageno, alheio a esse movimento, contemplava embevecido seu brinquedo, e de nada mais na vida parecia precisar. Bem, amigo Papageno, disse o príncipe já arrumado. Antes de qualquer coisa, peço desculpas por você ter entrado nesta confusão junto comigo. Entretanto, já que foi assim que as coisas se deram, julgo que é melhor tomar o nosso caminho o mais rapidamente possível. Parece que temos muito chão até chegar às terras de Sarastro. Papageno tremeu um pouco ao ouvir o nome proibido, mas já não pensava em desistir. Não largaria por nada aquela caixinha antes de ouvir o sol tilintante dos sinos. E também sentia envaidecido por compartilhar a aventura com um príncipe. Resolveu, entretanto, não levar consigo a gaiola com as aves. Soltou as que estavam presas e deixou o objeto na mata. Na volta, com certeza saberia encontrá-lo. E passou a seguir os passos ágeis de Tamino na direção do leste, indicada por Astra Fiamante. Logo já haviam deixado a clareira e penetrado na mata densa que envolvia todo aquele bosque antigo. Mas um vento frio voltou a trazer para o céu nuvens carregadas, que foram encobrindo aos poucos o brilho da lua e das estrelas. Logo não enxergaremos mais nada, observou Tamino preocupado. Acho melhor procurar um lugar para dormir, enquanto se pode enxergar alguma coisa. Amanhã nós continuamos. Papageno achou a ideia ótima. Apontou para uma árvore alta, com um tronco sólido, galhos fortes e largos, uma espécie muito comum naquela região, e que o passarinheiro costumava utilizar quando pousava na mata. Os 2 subiram pelo tronco até um galho que julgaram o mais confortável. Lá, Tamino revistou a bolsa que veio junto com a roupa e encontrou comida. Um grande pão de centeio, doces feitos com mel e uma garrafa com vinho. Sorriu ao constatar o brilho nos olhos do seu companheiro. Dividiram a comida e a bebida, enquanto a escuridão ia embrulhando todas as coisas num manto negro. Depois de comer, ajeitaram-se para dormir, mas não conseguiram pegar no sono, apesar do cansaço. É que a mata encheu-se de barulho. De todos os lados vinham sons ameaçadores, rugidos, urros, silvos, sons difíceis de definir, produzidos por sabe-se lá que tipo de criaturas. Um miasma esbranquiçado subia do solo úmido e Papageno podia ter a certeza de que olhos atentos, feitos para ver no escuro, os espreitavam. Apesar de estar acostumado a viver na mata, Papageno nunca havia perdido o pavor que sentia quando a noite envolvia o bosque. Para disfarçar seu medo, começou a falar sem parar, só para se certificar de que o príncipe ainda estava ao seu lado, pois a escuridão era tanta que não conseguia ver sua própria mão. Então escutou o som da flauta. Tamino, percebendo a aflição do passarinheiro, ele mesmo incomodado com a noite escura, apanhou a flauta mágica que a rainha havia lhe dado e passou a tocar fluentemente. Dominava vários instrumentos admirados na corte de seu pai.
mas nunca havia tocado nada igual àquela flauta. O som era maravilhoso. Papageno sentiu seu coração estreitado alargar-se e sorriu mais tranquilo. A melodia invadiu a noite, e como se tivessem sido apanhados de surpresa por ela, os animais silenciaram. Desapareceram os rugidos e urros e silvos. Só a flauta encantada dominava o espaço indistinto do bosque. Os dois nunca souberam dizer ao certo se foi por efeito daquele som ou por uma simples coincidência que as nuvens começaram a se dispersar pelo céu. Os dois nunca souberam dizer ao certo se foi por efeito daquele som ou por uma simples coincidência que as nuvens começaram a se dispersar pelo céu. Novamente o brilho das mais distantes estrelas e da lua plena voltou a iluminar as matas. Papageno gargalhou feliz, olhando para cima, enquanto balançava os braços ao ritmo da melodia. Mas quase caiu do galho quando voltou o rosto para baixo. Um número impressionante de bichos dos mais variados daquele bosque vinham caminhando em passos lentos na direção do som, sentando-se pacificamente ao redor do tronco da árvore, quietos, cismadores, embalados também eles pela música que Tamino tocava. Se você gostou de ouvir essa história, deixe o like e se inscreva no meu canal. Isso me incentiva a continuar o trabalho por aqui.